E eu quero te convidar para acompanhar mais um episódio sensacional, tá? Tenho certeza que vai ser muito especial, então se liga neste novo episódio. Aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu like. Paulo Silvio dos Santos nasceu no dia 14 de maio de 1971, é ex-árbitro de futebol, atual presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol. É fortalezense, no estado do Ceará. Tem uma história também no interior e hoje vai bater um papo com a gente. Nosso maestro é Paulo Silvio. Fala, campeão. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Satisfação toda minha. A gente, vendo as personalidades que passaram aqui, eu fico até constrangido, né? Mas é sempre bom e sempre quando eu recebo esse convite, eu tenho um lado muito pessoal em relação a isso. Não por mim, mas pela arbitragem, sabe? Porque a gente tem pouco espaço, né? A não ser quando vem as críticas, né? Mas tem pouco espaço para a gente expor o trabalho da arbitragem, expor como a arbitragem cearense está, como esteve. É sempre bom, né? O público só conhece o árbitro no dia do jogo e de acordo com as decisões dele ali. Então é bom. E eu fico muito feliz e agradeço demais por vocês estarem. Não é a primeira vez e eu tenho que registrar isso, né? A gente já teve uma árbitra passando por aqui, por esse microfone. Então, para nós é uma satisfação. Legal, de fato, recebemos a Michele Saftler, tivemos o Marrom, né, o Evaldo Wellington, que é do futsal. Do futsal também esteve por aqui, batemos um papo. Dacildo Mourão já esteve por aqui também. Então, a gente também lança luz à arbitragem. Você falou um negócio interessante. A gente já pode começar o nosso bate-papo por aqui. Você falou, a arbitragem não tem tanto espaço, a não ser quando tem algum problema, algum erro e tal. Cara, o quanto é complicado ser árbitro, não só no Brasil, mas em especial aqui na nossa realidade, né? Porque tem uma frase que diz muito assim, o bom árbitro é aquele que não aparece na partida, aquele que pouco aparece, né? Ou seja, acerta muito e aparece pouco. Agora, quando erra, é um negócio, é um Deus nos acuda. E o ruim, quando esse erra, é um acerto. Esse é que é ruim. Explica Paulo, isso. Explica isso, né? Porque, assim, o conhecimento das regras, dos conceitos, né? Eu dou aqui um exemplo, né? Eu no campo e o árbitro sendo criticado de uma forma horrível, tanto pela comissão técnica, torcida, algumas pessoas da imprensa, porque um jogador, eu vou falar aqui até a equipe, o jogador do Fortaleza tinha saído, porque ele sofreu um encontro com outro jogador, ficou sangrando, e o uniforme dele tinha sangue, e o árbitro não permitiu entrar. E aí foi uma crítica, por que não deixa entrar, por que não deixa, né? Isso é um desconhecimento de regra, não pode, o árbitro, o atleta, ele precisa, se for no cicatriz, tem que ter uma situação, tanto que a gente vê o atleta com a touca e tal, porque não pode ter nenhuma situação de sangue no corpo, e nem no uniforme. Então, o árbitro não estava permitindo. Situações, às vezes, que o jogador está com uniforme irregular, não pode entrar. Situações, por exemplo, que o jogador sofre uma falta que sai para atender, ele só pode retornar para o campo quando o jogo reiniciar e fica a comissão técnica, a torcida, a imprensa, parte da imprensa, pedindo para que esse jogador, o árbitro permita entrar. Só que não é o árbitro que não permite, quem não permite é a regra. É a regra. Então, esse tipo de crítica que às vezes nos perturba, né? O desconhecimento, a pessoa critica o árbitro por desconhecimento. Então, isso... E aí, quando, por exemplo, às vezes também a crítica vem de ex-árbitros, né? Que critica o árbitro por desconhecimento também. Aí é que é pior. Porque, assim, quando a pessoa não tem um conhecimento da lei, a gente entrega assim, não, mas ele está falando isso porque ele é leigo, ele não tem um conhecimento. Agora, quando é um ex-árbitro, aí que a gente está ouvindo, está vendo na TV um ex-árbitro falando algo que totalmente fora do que a regra hoje exige do árbitro. Então, a gente lamenta. Então, esse tipo de crítica é que mais perturba o árbitro. É, verdade, faz sentido. E aí, por falta de conhecimento da regra, acaba criticando de forma injusta. Agora, fala de ti, cara. Antes de você, lógico, entrar na comissão de arbitragem, você foi árbitro, né? Foi árbitro, assistente. Como é que foi
esse teu início aí? Assim, a gente tentou jogar futebol, não deu, né? Tentei lá, eu morava ali no Padre Andrade, próximo à Barra do Ceará, e eu tentei ser jogador lá pelo Ferroviário, mas não deu certo, não. E aí a gente, eu trabalhava no Autopeças, né? Uma empresa de vender peças de veículo, e aí lendo o jornal vi lá que a federação ia abrir um curso de arbitragem, isso em 1994. Uhum. E aí eu disse, pronto, está aqui meu caminho no futebol. E aí, graças a Deus, a gente fez o curso, né? Com pouco tempo, passamos a ser árbitro da CBF, que é trabalhar em jogos a nível nacional. E na CBF eu fiquei 15 anos, né? Então foi uma história muito boa. No início da CBF, a gente não era especialista, tá? A gente fazia as duas funções, tanto árbitro como assistente. Sim. E o senhor Armando Marques, quando assumiu a Comissão Nacional, ele criou os especialistas, que até hoje é assim. E aí, quando ele criou os especialistas, eu fiz a opção para ser árbitro central, né? Eu fazia as duas funções e fiz a opção para ser árbitro central. E assim encerrei minha carreira como árbitro central. Após encerrar a carreira, tive passagem pelo Sindicato dos Árbitros, fui vice-presidente, fui presidente do Conselho Fiscal, e saindo do sindicato, indo para a federação, fui membro da comissão de arbitragem junto com o Leandro Serpa, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, foi meu presidente, trabalhou comigo na Rádio Cidade, ele comentarista, técnico e eu comentarista de arbitragem. E aí fiquei um tempo, né, peguei uma experiência com o Leandro, uma experiência incrível, né? Eu não conheço uma pessoa mais paciente do que Leandro, né? E a minha paciência veio muito dessa experiência que eu tive com ele. E saiu o Leandro, aí eu saí, né? Fui para o rádio, fiquei um tempo comentando a arbitragem. Na época eu comentava muito sobre a situação atual da arbitragem cearense, que era uma preocupação que eu tinha na época, quando estava no rádio, que a arbitragem cearense estava, né, velha, a média de idade altíssima, e não tinha renovação, porque não tinha cursos, né? Há muito tempo não tinha curso de arbitragem. E era uma coisa que eu falava muito do microfone, que a federação deveria se preocupar, porque na época eu falava que 3, 4 anos a gente não ia ter mais árbitro, né? Porque os principais árbitros estavam acima de 37, 38 anos, que esses árbitros eles iam ficar 4 ou 5 anos, né? E precisava urgentemente uma renovação. E aí o presidente, Dr. Mauro, onde eu tenho total respeito, porque é um grande líder, também uma pessoa que eu aprendi muito a conviver dentro do futebol, ter paciência com as coisas do futebol, né? Que eu era muito elétrico, muito explosivo, e aí aprendi a ter essa paciência, porque futebol, se não tiver paciência, você não fica muito tempo, né? E aí, ele ouvindo isso no rádio, ele depois vem aqui, aí me convidou para assumir a escola. Olha só. A escola de arbitragem. Então, você fala tanto lá que a arbitragem cearense está num processo de falência, pois, né? Traga uma solução agora. Pois me traga uma solução. Aí foi quando, em 2014, eu abri o primeiro curso de arbitragem, que aí a maioria desses árbitros que se formaram em 2015, hoje a maioria já está na CBF, né? Então, fizeram uma boa trajetória. E de lá para cá, eu não fechei mais a escola. Que a escola, normalmente, as pessoas que gerenciavam a escola no passado, faziam um curso, passavam 2, 3 anos sem fazer curso. E eu não. Eu tomei a decisão de todo ano ter curso. Tanto que esse ano temos uma turma aí com 48 alunos. Então, desde 2015 que tem curso todo ano. E aí, todo ano tem árbitro. É 11 meses. 11 meses. 11 meses. Hoje, assim, a gente tem essa grade curricular. Hoje, a grade curricular da Escola da Federação Cearense é a melhor grade que tem, porque tem aulas de práticas diferente de qualquer escola no Brasil. Então, a gente, pensando que o tempo era curto prazo, eu não tinha longo prazo, porque quando eu me formei, era 6 meses o curso, não tinha prática. Então, a prática tinha que ser trabalhando. Então, o árbitro, dessa forma, ele leva de 6 a 10 anos para ele estar pronto. Caramba. E, com a situação emergente que eu estava, eu não podia pensar assim, né? Então,
Aí eu usei o feeling de gestor, né? Porque eu sou gestor de uma empresa há 28 anos, uma empresa multinacional. Conheço muito bem esse lado humanas, trabalho muito isso. Então, eu trouxe essa minha experiência de gestão na empresa onde eu trabalho, que eu não só trabalho na federação, mas como trabalho nessa empresa. Trouxe essa experiência de gestão de pessoas e implantei dentro da arbitragem. Fui um pouco criticado na época, porque falavam que gerenciar arbitragem não é a mesma coisa que gerenciar comércio, empresa, só que se enganam. Gerenciar pessoas, as pessoas têm sonhos, carreiras e objetivos. Então, a gente vai ali gerir essas 3 situações. Você não gerencia simplesmente a instituição, você Sim. gerencia pessoas. Então, pessoa é pessoa em qualquer situação. E aí você entender os anseios deles, né? Então, pela minha experiência de gestão e pela minha experiência como árbitro, né? Eu tive uma experiência na comissão, tive uma experiência no campo, então eu tinha experiência para tocar essa situação. E foi que aí a gente mudou. Implantamos prática no curso, de 6 meses passou para 11, com estágio supervisionado. Então, o árbitro, dependendo do nível do profissional, em 2 anos ele estava pronto para apitar qualquer jogo profissional. E isso se tornou realidade, né? Uhum. Eu tenho um árbitro hoje na CBF com 3 anos de formado, coisa que isso era impossível acontecer. Então, os jovens de hoje, eles tendo a vontade de fazer o curso de arbitragem, ele vê a luz no fim do túnel muito próximo. Na minha época era 10 anos. Para poder, você pensava assim, o árbitro para estar pronto é 5, 6, 7 anos, 10 anos para estar pronto. Uhum. Que é um absurdo, né? O árbitro tinha que começar o curso com o quê? Com 14 anos? Né? Então, hoje, um jovem de 23 anos, ele pode começar o curso e ele sonhar com 26 anos estar na CBF. A gente tem, hoje na comissão, eu tenho gestão de carreira, então eu tenho promoção, tem todo esse processo que na arbitragem não tinha. Gestão de carreira, o que é isso? Né? Nem existia. Então, hoje tem. O que é um feeling corporativo também. Sim. Né? Corporativo também, que foi adaptado. E aí, quando eu fiquei na escola, um tempo, consegui implantar isso. Aí foi quando o doutor Mauro me levou para a comissão. Ele trouxe o Milton Otaviano, que infelizmente faleceu. Foi um dos grandes presidentes de comissão que tivemos aqui no Ceará, ex-árbitro FIFA. Ele trouxe o Milton Otaviano do Rio Grande do Norte e eu fui para a escola. Aí ele me tirou da escola para ser o vice-presidente do Milton. E aí eu indiquei a Everine Almeida, que hoje está em São Paulo, que foi árbitra FIFA, para assumir a escola. E ela continuou a mesma filosofia, a mesma pegada. E hoje a arbitragem cearense, eu lhe digo que de 2014 para cá, são aí 10 anos, 12 anos, né? Está 100% renovada. Ainda tem alguns árbitros daquela época, ainda de 2015 para cá, mas muito pouco, 90%, 95% hoje do quadro. Eu até falei isso na pré-temporada agora que terminou, né? Que 95% do quadro que está aqui fui eu que formei. Uhum. Fui eu que dei a oportunidade, fui eu que criei as oportunidades. Então, eu tenho certeza que um dia esse ciclo vai fechar, que ninguém é eterno. Claro. Mas eu tenho certeza que eu vou deixar um legado, que 100% do quadro de arbitragem foi eu que formei, foi eu que criei. São meninos que chegaram com sonhos, que hoje são realidade. A gente hoje tem 4 meninos que estão ingressando na CBF, que eles mesmos falavam que achavam que nunca isso ia acontecer na carreira deles. E estão os 4 hoje na CBF, jovens, com muito talento, que dentro da pré-temporada, né, saltou aos olhos, a vontade. Então, esse processo de promoção faz com que o jovem acredite, né? Sim. Porque aí você fica naquele processo, todo ano a mesma coisa, e não vê nenhum movimento para te observar, para te dar oportunidade. Então, a gente criou um mecanismo, criamos o quadro de tutores, criamos o quadro de inspetores, criamos o quadro de analista, nada disso tinha. Criamos tudo isso para que o árbitro sinta a presença da comissão no trabalho dele. Então, isso evoluiu. Você foi CBF, né? Então não apitou só futebol local. Tem algum jogo assim memorável, um jogo que você lembra com mais carinho, por algum motivo, ou por um placar elástico, pela sua atuação muito boa, ou ruim, não sei. Lembra de algum jogo assim que você tenha feito ao longo da tua carreira que realmente é memorável? Tem 2 jogos a nível nacional, são 2 extremos, né?
Um jogo que foi que assim, eu cheguei no estádio, eu nunca tinha visto algo parecido, que foi um jogo entre Flamengo e River. River do Piauí e Flamengo do Rio. Não era o clássico do Piauí, era a Copa Carioca, do Brasil. Flamengo e Carioca. Aquele jogo Copa do Brasil que vem um grande para pegar o pequeno em casa, né? Sim. E aí eu fui fazer esse jogo no Castelão. Tinha quase 70 mil pessoas. Isso foi, para mim, ficou na história, porque quando eu entro no campo para a gente fazer ali aquela vistoria de gramado, que eu olho aquele Castelão tomado, que eu achei que estava no Maracanã, né? Que eu nunca vi uma torcida tão... O Flamengo tem uma torcida gigante lá no Piauí. O Brasil inteiro, né? Sim. E aí, quando eu entrei, eu não acreditei, que era o meu primeiro jogo eu disse assim, eu vou apitar vou trabalhar num jogo do Flamengo, né? E aí, quando eu cheguei, que eu vi aquele estádio com quase 70 mil pessoas, nossa, para mim, loucura. O estádio tremia. E um Flamengo que tinha o Klemer, era o goleiro, que foi goleiro do Ferroviário. Tinha Romário, tinha assim, um Flamengo de encher os olhos. E, por incrível que pareça, o Flamengo perdeu de 1-0, um gol do meio do campo, o Klemer morrinho atrás. E aí o River foi decidir lá no Maracanã. Mas esse jogo ficou por isso, né? E aí tem uma história interessante, né? Que na época a arbitragem ela recebia 1% do valor da renda. Opa! Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. 70 mil pessoas com 1% da renda para arbitragem. Pois é. Sensacional. Naquela época a gente tinha taxa e tinha 1% da renda era do árbitro. Então, era da arbitragem. Então, aquele 1% era dividido o árbitro, os assistentes e o quarto árbitro. Em frações ali de 50% para o árbitro, 20% para os assistentes, tinha uma parte para o reserva. Então, ali, quando eu ainda tenho esse recibo até hoje, porque era zero demais. Ora. E voltei com aquilo ali, caraca, é bom demais ser árbitro. E pronto. E o outro foi um jogo que eu fui apitar, por incrível que pareça, também no Piauí. Era um jogo lá no Lindolfo, acho que é Lindolfo Monteiro o nome do estádio, né? Acho que é Lindolfo Monteiro. E era um jogo, eu não lembro agora se era o Parnaíba, era um time do Piauí contra um time da Amazônia. E o que me chamou a atenção nesse jogo, que marcou para mim, foi jogadores da equipe do Amazônia chegar para mim, o jogo estava 0-0, assim, indo para o segundo tempo, e o time do Piauí muito melhor, e chegou uns 2 ou 3 jogadores chorando de lágrimas, não era chorando, aquele choro de a gente precisa ganhar, chorando de lágrimas, e pedindo assim, professor, nos ajude. Eu disse, como assim? Professor, a gente precisa ganhar esse jogo, a gente está há 6 meses sem receber, meu Deus. Meu filho está passando dificuldade, minha família está passando dificuldade. Aí eu, caraca, velho. Já pensou? E assim, o jogador com lágrimas, né? Aí eu disse, olha, infelizmente eu não posso te ajudar. Meu amigo, 6 meses sem renda. Pega essa emoção e coloca em campo e tenta ganhar esse jogo, né? E infelizmente eles não ganharam, né? E ali eu saí do campo com uma dor, como o futebol ainda tem, né? Pessoas que passam por essa situação. Então foram as 2 coisas que me marcaram, um muito positivo e uma de forma negativa, porque que ainda pessoas naquela época tinha pessoas que passavam por dificuldade tendo que jogar futebol. Legal. Você falou um ponto que é curiosidade, né? Você falou, eu sou gestor em uma empresa, no caso você, além de trabalhar na comissão. Você falou que o árbitro tinha direito a 1%, hoje não tem mais, né? Não tem mais. Qual o salário de um árbitro hoje, por exemplo? Dá para viver só da arbitragem ou precisa ter um trabalho paralelo? Como é que funciona isso? Depende, né? Hoje a gente tem uma arbitragem muito jovem, né? Tem uma arbitragem muito jovem e aqueles que são mais experientes são decididos, são resolvidos. Sim. Né? São resolvidos ou são empresários, né? Tem a sua empresa, ou são funcionário público, tá? Então, assim, passa a ser um complemento, né? Porque já tem um padrão de vida. Mas tem jovens, por exemplo, jovem de 23 anos, né? Tem jovens de 23 anos que está na arbitragem, que consegue tirar ali 2 até 3 salários mínimos por mês. Então, ele consegue viver disso. Passa a ser a profissão.
Para um jovem de 23 anos, né, que mora com os pais, aquela coisa que não tem, que paga só uma faculdade, dá para viver, né? Mas não é o que a gente promove. A gente sempre fala que, porque assim, a gente não deixa o jovem pensar dessa forma, porque a arbitragem, ela não, primeiro que ela não é CLT, né? Ele é um prestador de serviço, ele é autônomo. Segundo que ele depende de um escalador, ele depende de escalas, ele não tem aquela certeza... Não tem a garantia, não tem, perfeito, não tem a garantia do trabalho. Uhum. Então, a gente sempre fala, até no curso de arbitragem, que o jovem não entrar na arbitragem com esse pensamento, né? Eu quero ser apto a me viver da arbitragem. Não entra com esse pensamento. Entra com o pensamento de fazer uma faculdade, se profissionalizar, procurar uma profissão, se dedicar, fazer um concurso e tal, e leva a arbitragem de uma forma paralela. Não entra na arbitragem pensando assim, eu quero viver da arbitragem, eu quero... Não vai dar certo. Uhum. Dá certo para um e para 1000 não. Então, assim, não dá para arriscar. E outra, né? Eu vou fazer o curso, qual a garantia da qualidade que eu vou... Porque o curso, ele oferece o mesmo para todos. Você sabe que alguns se destacam, outros não, como toda profissão. Então, qual a garantia que você vai ter que você vai ser um destaque, que você vai chegar à CBF, que você vai chegar à FIFA? Não tem garantia nenhuma. O curso não te garante nada. O curso te forma, aí você, como profissional, você vai buscar o seu espaço. Aí você depende de indicação, de escalador, depende de vaga na federação. Você termina o curso, você pode terminar o curso e não exercer a função em federações. Você vai exercer em ligas amadoras, porque a federação pode não ter vaga. Chegando na federação, você tem que aparecer, né, bem, porque o funil é bem apertadinho, né? Aparecer bem para você ser indicado para ir para a CBF. E foi indicado para a CBF, aí também é outro funil que vai apertando. Só tem, falando aqui em árbitro central, só tem 10 árbitros central no Brasil. O universo de árbitro que tem no Brasil só tem 10, o funil é apertadinho. No Ceará, na federação hoje a gente tem 128 árbitros, só tem 13. Eu vou contar com os assentos, que 128 é o quadro total. São 13 com... Tem 33 árbitros na CBF. Então, dá aí 20%, 25% do quadro da CBF. Funil é apertado. Então, você tem que buscar esse destaque, buscar se destacar. Então, não tem garantias. Então, a gente sempre fala. Tem árbitro que, às vezes, diz assim, presidente, eu larguei meu emprego, larguei para me dedicar à arbitragem. Assim, esse foi o único conselho que eu nunca te dei. Eu não fiz isso. Quando a arbitragem ela passou a ser uma interferência no meu trabalho, eu deixei. Ela precisa correr paralela. Ela não pode ser principal. Ela tem que ser paralela, tem que ser secundário. Né? Legal. Cara, eu acho que a gente até chegou a conversar em outro momento, em outra situação, sobre a Copa do Mundo, que você teve um papel muito interessante na Copa do Mundo, treinando os árbitros, né? Os árbitros FIFA, inclusive. Fala um pouco também desse teu momento, que eu achei massa demais. Isso foi para mim, foi um presente que até hoje eu tenho gratidão e com o presidente Mauro Carmelho por ele ter me indicado para essa função, né? Só para você ter ideia, no Brasil eu fui o único ex-árbitro que trabalhou nessa função sem ter sido FIFA, né? Porque no Brasil todos os indicados foram ex-FIFAs, né? Então, assim, infelizmente, como o único FIFA que que o Ceará teve, não tem uma boa relação com a federação, nem com a FIFA, nem com a CBF, meio que saiu brigado, né? E como o único FIFA que tinha aqui não podia ser indicado, e aí me indicaram, né? Na época o Milton estava aqui, mas aí o Milton foi indicado, mas depois teve um problema de saúde, teve que voltar para o Rio Grande do Norte, e aí o doutor Mauro me indicou nessa função, que era um assistente FIFA, assistente instrutor, né? E aí eu tenho 2 cursos FIFA, né? Eu sou instrutor FIFA, certificado. O meu professor foi o Jorge Larionda, né? Eu fiz esse curso lá na CBF. E o outro foi o Oscar Ruiz, né? Oscar Ruiz foi árbitro FIFA, foi meu instrutor. Foram os 2 cursos FIFA que eu fiz, além de outros cursos que eu fiz na CBF. Então eu era certificado FIFA como instrutor, então eu fui indicado.
E para mim, eu achei que eu não ia para nenhum jogo da Copa, fui para todo jogo assistindo dentro do campo, né? Então para mim foi um presente que a federação me deu. E assim eu era responsável pelos árbitros, né? Eu tinha 3 carros à minha disposição, que a FIFA colocava à minha disposição. Era 3 carros, 2 batedores da PRF e 3 batedores da AMC, que ficavam à minha disposição. E aí quando os árbitros eram designados pela FIFA, eu pegava eles no aeroporto, levava para o hotel, né? Ficavam no hotel. No dia seguinte, eu pegava eles no hotel, levava para o estádio, dependendo da sede que eles iam treinar, levava ele para o estádio. A gente treinava, né? Dava o treinamento para eles, terminava o treinamento, levava para o hotel, e no dia do jogo, levava para o jogo, terminava o jogo, levava para o hotel. Eu era como se blindasse ali para ninguém ter acesso aos árbitros, né? E aí eu fiz esse trabalho durante toda a Copa, né? E para mim foi muito gratificante. Trabalhei com os 2 árbitros que apitaram as 2 finais da Premier League, o turco e o alemão. Eu trabalhei com o turco, o alemão, com o brasileiro, o Sandro Meirahit, e foram 4 jogos aqui, e com o português, Pedro Proença. Então eu trabalhei com esses 4 grandes árbitros que tiveram aqui na Copa, e para mim foi uma satisfação. Sandro Meirahit, que tem uma participação interessante na Liga Americana de Futebol, né? Acho que ele passou o Sandro hoje ele faz parte da comissão de arbitragem da Liga Americana. Soccer, no caso, né? Isso. Que é o futebol lá nos Estados Unidos. Então, o Sandro, ele fala 5 idiomas, né? Ele trabalhava no Ministério em Brasília, então relações públicas. Então, ele fala 5 idiomas, então a facilidade imensa de comunicação no inglês. Aí ele estava na TV como comentarista, recebeu o convite, foi para os Estados Unidos, e lá ele está na comissão de arbitragem de soccer dos Estados Unidos. Muito legal. Cara, para se tornar um árbitro hoje, você falou do curso, né? Mas fala um pouco sobre o curso, se tem janela para a abertura de um próximo curso. Você falou que está acontecendo nesse momento um curso, né? São 11 meses de duração, mas a próxima turma, se é aberto para todo mundo, como é que faz para participar, ou somente para quem está na arbitragem, ou quem tem interesse em ser árbitro? Enfim, por exemplo, imprensa pode participar? Cronistas e tal? Estudante pode participar? Como é que funciona isso? A imprensa participar do curso de arbitragem é meu sonho de consumo. E eu falo muito isso, todo microfone que eu tenho a oportunidade de falar, que a escola de arbitragem ela promove bolsa 100% para cronista esportivo. Porque quanto mais o cronista esportivo tiver informação sobre regra, entendimento sobre a regra, para mim é melhor. Eu que estou à frente da comissão de arbitragem, eu vou ficar mais tranquilo, né? Então, a escola, todo o curso a gente abre vagas para o cronista, bolsa 100%. Sabe que, infelizmente, tem pouco interesse, né? Mas a gente, todo ano, abre esse espaço para o cronista. O curso, a escola deve estar abrindo agora em fevereiro ou março, uma nova turma. Então, concluindo a turma de 2023, vai começar a nova turma para 2024. Para ser árbitro, precisa ter um sonho, primeiro. Segundo, gostar de futebol. E terceiro, ter muita força de vontade, porque eu falei aqui há pouco sobre a questão do funil, né? Uhum. E com muita esperança, acreditar no sistema, acreditar no processo e se dedicar. É uma dedicação plena, né? As pessoas acham que o árbitro de futebol ele é árbitro de final de semana, que não tem nenhuma renúncia, né? Mas tem muita renúncia, né? O árbitro ele treina como um atleta, né? Não tem diferença. Tem jogador de futebol que não consegue fazer o teste físico que um árbitro faz. O jogador de futebol ele corre em média 4 a 6 quilômetros. O árbitro de futebol é 12 quilômetros numa partida, em média. Então, é uma diferença muito grande. Então, o árbitro ele se prepara a semana toda, treina todo dia, tem acompanhamento. A Federação Cearense ela dispõe de uma estrutura que poucas federações têm. Não é porque eu estou lá, não. Isso é uma realidade. Agora mesmo tivemos a pré-temporada e que o instrutor que veio de São Paulo ficou impressionado com a estrutura que o Ceará tem para a arbitragem. Então, é uma estrutura boa, multidisciplinar. Então, o árbitro ele tem toda essa estrutura para ele e ele precisa desenvolver.
Hoje não tem mais espaço para árbitro, que a gente fala, árbitro aventureiro. Sim. Aquele que acha que fazer uma corrida de 5 minutos já o capacita para apitar um jogo. Hoje o árbitro ele precisa realmente ter uma vida plena como atleta, academia, treinos diários, suplementação, acompanhamento nutricional, acompanhamento mental, que é muito importante. É tanto que na estrutura da federação a gente tem psicólogo, nutricionista à disposição dos árbitros, porque a gente entende que é importante para eles. E aí, assim, se dedicar 100%. Então, fazer o curso, né? O curso, a idade mínima é 16 anos, não tem idade máxima, questão de legislação, a gente não pode limitar. Uhum. Mas para seguir a carreira na federação, precisa ter no mínimo 38 anos, né? Então, para fazer o curso a partir de 16 anos. Todo ano tem curso, tem alguma plataforma para maiores informações? Tem, no Instagram da escola, @escola de árbitros. Escola de árbitros. Escola de árbitros. No plural mesmo. @escola de árbitros. Tem lá e sempre no site da federação, né? No site da federação, que é futebolcearense.com.br, também tem informações sobre o curso. Legal. A gente tem visto a tecnologia entrando de uma forma muito mais forte no futebol. A gente já tinha no tênis, a gente já tinha no vôlei, na NBA, na NFL, mas no futebol mesmo, mais recente, né, essa tecnologia e tal, eu sei que ainda existe a necessidade de um progresso e tal. Mas, na tua visão, qual é a vantagem da tecnologia no futebol, em especial o VAR, a gente está falando em especial o VAR, e se tem curso específico para árbitro de vídeo? Porque tem, como você falou hoje, o árbitro central, os especialistas, né? O assistente, e tem curso específico para o VAR? Tem sim. E eu vou lhe dizer uma coisa, você disse assim que tem que evoluir, eu acho que daqui a 20 anos eu vou estar um vovô brincando com os netos e a gente vai ouvir essa frase, precisa evoluir. Porque a evolução profissional ela não para, não tem um limite, né? Não tem, cheguei no meu, não tem. Então, assim como é toda profissão, o árbitro ele vai estar em constante evolução. A tecnologia vir para a arbitragem foi o que de melhor aconteceu. Começamos, a primeira tecnologia foi as bandeiras eletrônicas, né? Que para o árbitro era uma coisa assim excepcional, eles não conseguiam se ver apitando um jogo sem a bandeira eletrônica, né? Foi a primeira tecnologia. Aí depois veio os rádios de comunicação. Nossa, tinha árbitro que não conseguia apitar o jogo com uma pessoa falando no ouvido, né? E hoje é o contrário, o árbitro ele não consegue apitar um jogo em silêncio, né? Se você assistir, você vai lá no site comunicando direto, né? Se você for no site da CBF, tem lá clipes de decisões do árbitro com a intervenção do VAR. Você vai, quando você terminar de ver o clipe, você vai dizer, isso é loucura, esses caras são loucos. Porque é 90 minutos, a comunicação ela é plena, de sempre. Né? Aí veio o rádio de comunicação. E agora, graças a Deus, né, que a arbitragem está indo nessa evolução, tem um VAR. Sim, tem curso para... O curso tem um curso para árbitro, que você termina o curso e você sai com capacidade de ser árbitro e ser assistente. E aí você escolhe ali qual a especialidade que você vai seguir. Né? Dentro do estágio, a gente dá umas orientações e o profissional escolhe. E agora a gente tem curso também para o VAR. Né? Aí já é um curso separado. Ainda não faz parte da grade de formação. É um curso como se fosse um curso de especialização. Extensão, especialização. Então, os árbitros que já são formados, eles fazem esse curso através da CBF, através de algumas federações. A Federação Cearense já está preparando isso, porque o curso de VAR ele é muito caro. Né? Eu fiz um estudo agora para eu homologar, 20 árbitros, eu precisava inicialmente de R$100 mil. Caramba! Inicialmente, eu precisava para 20 árbitros. Paulo, o que é esse 100 mil? A tecnologia. Eu preciso contratar uma empresa que é homologada pela FIFA para ela prestar esse serviço. E o valor é $1.000 por hora. Né? Então,
é bem pesado. Pesado. E aí, hoje, quem tem essa capacidade de homologar é a CBF. Porque a CBF ela já tem uma estrutura pronta para o brasileiro, que são as cabines, né? Então, ela consegue homologar os árbitros sem ter que estar sempre nesses custos de homologação, ter que dispor desse valor. Porque eles já têm os equipamentos lá que já estão prontos para o brasileiro. Todo ano estão lá. E as competições que já começaram, como Copa do Nordeste. É tanto que agora eu estou mandando 3 árbitros para o Rio para fazer o curso de homologação. Eu tenho alguns árbitros já homologados, estou mandando mais 3. Está indo agora a Elizabeth Esmeralda, está indo o Joanilson Escacela e o Nadson Albuquerque. São 3 árbitros centrais que estão indo se especializar em VAR. Então, a tecnologia hoje era muito ruim. O árbitro, ele terminava o jogo, estava todo mundo em casa vendo tudo e o árbitro não podia ver nada. Ele só ia ver depois que errou, que acertou, né? E hoje o árbitro ele tem uma segunda opinião e árbitro, ele tem a possibilidade de corrigir o próprio erro, né? Então ele comete ali uma situação bem básica, uma situação ele marca um penal, só que foi fora da área, mas ele marcou o penal. Então se não tem o VAR, o penal vai acontecer. Mas aí tendo o VAR, ele tem a opção e tem a condição de rever o lance. Espera aí que eu vou ver se foi dentro ou fora. E aí ele vai lá no monitor, olha, poxa, foi fora. Ele volta, faz a correção e se aplica a justiça no futebol, né? Muitos campeonatos foram decididos com situações que se tem um VAR, não tinham. Tem muitos campeões aí que ia ter que tirar o troféu. Né? Então, assim, hoje a tecnologia VAR ela é importantíssima para o futebol. Ela é importante para trazer justiça para o futebol. Vai acertar 100%? Não vai, assim como nós que estamos aqui no rádio, na técnica, no câmera, às vezes um movimento a gente desfoca. Tudo que é promovido pelo ser humano tem esse risco da falha. Lógico. O profissional ele se capacita para ser o mais próximo possível da perfeição. Perfeição a gente não consegue. Eu jamais vou ser capaz de falar que eu sou perfeito, né? Que a gente está sempre em evolução. Então, assim, o VAR vem para tentar colocar justiça e o VAR só tem 4 intervenções no jogo. Às vezes as pessoas querem que até o VAR decida lateral e não é dessa forma. Então são 4 intervenções, como mas assim? veio para não entendi, só são 4 intervenções. Só são 4 intervenções. O VAR ele não pode, sim, que ele pode intervir. Isso, são 4 situações no jogo que ele pode intervir. Né? Ele não pode intervir no jogo todo, porque senão ninguém teria mais jogo. Não são 4 momentos, são 4 situações. Situações de jogo. Por exemplo, erro de identificação. Eu apliquei o cartão amarelo para o João, só que o cartão era para o José. Sim. E aí se faz justiça. Sim. É porque o cartão tira o jogador de uma outra partida, traz um prejuízo. Né? Então se faz justiça. Então, se o árbitro aplicar um cartão de forma equivocada, o VAR chama para correção de identidade. Essa é a primeira intervenção. Segunda intervenção é a situação de gol. Gol, não gol. Que é a principal justiça do jogo. Né? Claro. Bola que entrou, não entrou. Né? Ou se houve um APP, que é uma situação faltosa antes do jogo, do gol. Que acontece muito. Às vezes o jogador, por exemplo, domina a bola com a mão, o árbitro não vê no campo, faz o gol, mas o VAR vê. E situação de penal, né? Como é o exemplo que eu dei agora. Né? Então, são essas situações que o VAR ele vai... E situação de cartão vermelho. Né? O jogador agrediu e o árbitro não viu, mas o VAR, as câmeras mostraram. Aí o VAR chama, houve uma agressão, tal, sugiro que você venha aqui no monitor, né? Falando aqui sem ser as palavras técnicas, né? Não, claro. Que você venha no monitor para ver uma situação de agressão. Então, são essas 4 intervenções. Então, é só nesses momentos que a FIFA entende que são situações de justiça do jogo, né? Que um jogador que comete uma agressão, ele precisa ser expulso, ele precisa ser punido pelaquela agressão, e às vezes o árbitro tem coisas que o árbitro não vê no campo. Lógico. Né? Tem coisas que o árbitro vê, tem coisas que ele não vê. O árbitro, situações de jogo que ele está de costa, né? Apesar de ter os assistentes. Um exemplo claro que a gente teve aqui, eu estava no rádio, Ceará e Paraná, uma situação de mão claríssima que todos da imprensa, porque a imprensa ficou de frente para o lance, né? Que fica nas cabines do Castelão ali,
e o público estava desse lado, do lado das cabines de rádio. Todos viram. Total. Né? Só quem não viu foi a arbitragem. Só que assim, o público de lá também não viu, do lado de lá. Mas o público de lá, todo mundo viu, a imprensa, né? Que o árbitro veio porque veio intencionado. Não tinha VAR? Só para você ver, na época disseram que o árbitro veio para prejudicar o Ceará, que veio com segundas intenções, que queria favorecer o Paraná. O árbitro de Alagoas, que esse erro atrapalhou a carreira dele. Praticamente ele saiu da CBF por causa desse erro. Como é que o árbitro vai encerrar a carreira dele de propósito? Né? Mas, infelizmente, o futebol tem que entender que a arbitragem faz parte do futebol. O árbitro, ele treina, ele se prepara, ele se dedica para não errar, mas ele vai errar. O jogador de futebol, ele treina, se dedica, se capacita para não errar, mas ele vai errar. Para acertar todas as finalizações no gol. Mas, às vezes, mais vezes ele erra do que acerta. Imagina aquele jovem lá que perdeu aquele pênalti na final da Sul-Americana. Perfeito, é. O pessoal diz assim, mas por que o treinador colocou aquele jovem? Porque no treino, com certeza, ele acertou todas. Ele era o melhor batedor de pênalti. Ele não quis perder, né, cara? Ele não quis errar, né? Pois não é. Entendeu? Mas ele não quis, ele foi ali sabendo que ele ia ser campeão com aquele penal, sabia que ele ia ficar para a história do clube. Verdade. Ele foi com esse peso, se o cara não tiver com mental bom e tudo. Então ele foi para fazer o pênalti e correr para a graça. Aí perdeu. Não quer perder, ninguém quer perder. Né? E assim, as pessoas têm que entender... E aí, como você falou, atrapalhou a carreira desse árbitro alagoano, assim como tem atrapalhado, infelizmente, a carreira desse jovem, Pedro Augusto, que no Fortaleza a torcida quer... Não pode. Enfim, está fazendo muitas coisas. E acho, honestamente, comentei isso várias vezes, nos jogos, nos programas, no rádio, que é um garoto que tem qualidade, que pode crescer e desenvolver ainda. Mas essa pedra pesou muito. Se ele não tivesse qualidade, ele não estaria no Fortaleza e não estaria para bater aquele pênalti decisivo. Perfeito. O treinador, ele sabe, ele conhece quem são os jogadores. E principalmente o Vojvoda, que é um treinador que... Quem sou eu para falar que ele não... né? O Vojvoda é um cara que já demonstrou para o mundo que é um cara inteligente, que conhece. Então, eles têm um grupo na mão, então ele sabia. Mas, infelizmente, o ser humano, o erro está ali, não tem como. E o que o árbitro ele sofre é exatamente com isso, porque as pessoas tratam a arbitragem como se a arbitragem não fizesse parte do futebol. Sim. Com elemento fora do futebol. Trata o árbitro como ele fosse um super-homem, como se ele não tivesse o direito de se machucar. Quando você vê num jogo que um árbitro machuca, há uma crítica da imprensa. O árbitro machucou, como é que pode? Não está preparado, não se preparou. Isso é normal. Ser humano que treina e tudo, ele vai ali ter uma fadiga, vai ter uma contratura super normal. As pessoas têm que entender que o árbitro é um profissional do futebol. Né? Queria eu, o sonho de todo presidente de comissão, que meus árbitros fossem para os jogos e 100% acerto, 100% acerto. Eu ia para a FIFA. Se eu tivesse essa glória, mas eu sei que isso é impossível. A gente trabalha para que os erros não aconteçam. Amenizar. Né? Então, nesse caso do alagoano, eu estava no rádio e eu expliquei ponto a ponto. Por que o árbitro não viu, por que o assistente não viu, por que o outro assistente não viu, por que o quarto árbitro não viu. Eu fiz retrato a retrato. Só que, poxa, eu era uma gota no oceano, ninguém queria acreditar. Queriam sempre acreditar que era intenção, nunca que era um erro. Eu disse, olha, o árbitro estava encoberto, a assistente foi um tiro de canto, ficou encoberta, o outro assistente ele estava falando com um banco, o quarto árbitro estava pegando uma placa para fazer uma substituição. Infelizmente, para o árbitro, ninguém viu. Quem poderia ver? Que são as únicas pessoas que podem comunicar o árbitro. Qualquer outra pessoa fora essas interferência externa, o futebol não aceita. Então, assim, existe essa situação, mas o árbitro ele se prepara para que as coisas caminhem certo, né? Presidente, me diz aí como é que está a situação da arbitragem cearense a nível regional ou mesmo a nível nacional, como é que nós estamos aí sendo visto e não só sendo visto, de forma oficial, como é que nós estamos? Olha, eu estava esperando essa pergunta, olhando ali para o tempo, e disse assim, não sei, não vai fazer essa pergunta. Eu estava esperando essa pergunta, sabe por quê? Porque, assim, eu escuto muito rádio, eu ainda escuto muito AM, né?
Os que ainda tem, né? Porque agora está quase todos verdade, FM. Verdade. Mas eu escuto muito rádio, eu escuto muito programas esportivos. Eu participo pouco, mas escuto muito. Cara, eu fico muito triste, quando eu escuto no rádio informações da arbitragem cearense que demonstra realmente desconhecimento. Eu vejo os comentaristas que falam, por exemplo, o Ceará contratou um jogador, fala a história do jogador todo, onde ele nasceu, o que ele fez, os clubes que ele passou, os gols que ele marcou, sabe a história do jogador todo. Fortaleza contrata o jogador, a mesma coisa, Ferroviário, a mesma coisa. Quando se trata de arbitragem, é uma desinformação terrível. Cara, eu até digo, eu sou tão acessível, né? A comissão de arbitragem do Estado do Ceará é acessível. Eu, o Almeida Filho, o Márcio Sampaio, são os 3 que compõem a comissão, e mais toda a estrutura ali, mas a gente está na parte técnica. Não tem nada blindado. Você vê que você mandou o convite, imediatamente eu gosto quando alguém quer falar sobre arbitragem. Uhum. E aí eu fico ouvindo no rádio cada absurdo, né? Eu vejo uma pessoa falando, um árbitro de 36 anos já tem 21 anos de carreira. Eu fiz as contas, começou com 14 anos. Então, assim, nem isso ele se preocupa em fazer conta, né? E a gente lamenta. Mas a arbitragem cearense hoje, tá? A arbitragem cearense hoje, no cenário nacional, que é o principal, e aí eu vou chegar no nosso estadual, deixa eu olhar o tempo. E assim, a arbitragem no cenário nacional, nós temos 27 federações. 27. Isso. Certo? Das 27 federações, o Ceará, o estado do Ceará, está como a 7ª federação em designações. Paulo, o que é isso? Árbitro do Ceará que esteve à disposição dos campeonatos brasileiros, Série A, B, C e D, e Copa do Brasil. Somos a 7ª, perdendo para São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, né? Perdendo para grandes centros. Né? E quem está no rádio não sabe essa informação, mas essa informação está no site da CBF, para todo mundo. Mas na hora de falar da arbitragem, só lembra de falar da arbitragem. Esse árbitro é aquele que errou. Esse árbitro é que não marcou aquele pênalti. Cara, não vai buscar a história do árbitro. Como ele se formou, o que é que ele fez, assim como eles fazem com os jogadores. Ou falam mal da arbitragem cearense. A arbitragem cearense, eu fui para um programa que o âncora lá, né, que eu não vou falar o nome, falou assim, a arbitragem cearense não trabalha Série A, assim, trabalhamos 28 jogos. E como eu não vi aí, eu não sei. Mas trabalhamos 28 jogos. Isso está no site da CBF, vai lá buscar informação. Não só critica, né? Uhum. Agora, o fato dele não ver não quer dizer que ele está com a razão. O que ficou feio para ele foi porque eu provei que o arbitragem cearense estava a 28 jogos. Aí vem um comentáriozinho que... Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu não quero te colocar em saia justa, não. Quantos jogadores nascidos no Ceará tem no Fortaleza? Uma. Jogando no time principal? Não, perdão. Fora, né? Nascido fora de Fortaleza. Quantos jogadores... Do Fortaleza? Do Fortaleza Esporte Clube. Quantos jogadores no time principal... Talvez... Cearense. Somente. Talvez difícil, Bruno né? Melo, que está voltando agora. Aí tem os garotos... O Tinga é baiano. Cara, eu acho que só. Que só. Quantos jogadores tem no time do Ceará? Que nasceu no Ceará? No estado do Ceará? Tem o Hércules também, né? Você o Hércules. Agora. E só, realmente. E no time do Ceará? Do Ceará é mais difícil ainda, porque... Está montando um time bem estrangeiro agora, né? Está vindo de fora, Pronto. Não Pronto. De cabeça não tem. Para você ver. Mas nós temos uma certeza de que o Fortaleza é campeão cearense, o último campeão cearense, né? Uhum. E temos uma certeza que o Ceará é o último campeão da Copa do Nordeste. Essas certezas nós temos. Nós temos a certeza de que o Fortaleza foi campeão da Série B do Brasileiro. Correto? Nós temos a certeza que o Fortaleza foi vice-campeão da Sul-Americana. Né? Nós temos a certeza que o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil em 1994. Temos essa certeza, não temos? Sim. Hoje, a gente não consegue ver quantos jogadores nascidos no Ceará que estão no time principal. Isso não tira o título do clube. Uhum.
E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Eu falei que o arbitragem cearense fez 28 jogos. Ele, não, Marcelo de Lima não é cearense. Eu disse assim, mas ele pertence a qual federação? Não, mas ele não é cearense. Então, quer dizer que o clube ele tem jogadores do mundo todo, que hoje está assim, né? Se ele ganha um título, o título é do clube, é do estado do Ceará, né? E a arbitragem cearense, se tiver uma pessoa de fora, não. Esse mérito não é porque ele não é cearense. Para você ver como as pessoas tratam a arbitragem de uma forma que não é para ser. Então, hoje temos, sim, hoje temos no quadro da Federação Cearense um carioca, que é o Marcelo de Lima Henrique, temos pernambucano, que é o Avelar, o Avelar e o Kleberson Nascimento, que são pernambucanos. Eu tenho uma sergipana, que é a Ingrid, né? Eu tenho um venezuelano, que é o Fred Lopes, que nasceu na Venezuela, está há 7 anos no Brasil. E aí isso tira o mérito da arbitragem cearense? Tira. De forma alguma. Né? Então, assim, eles, não, mas quer dizer que só vale se for um árbitro que nasceu no Ceará, que a Federação Cearense só pode colher esse mérito do Estado estar sendo representado pelos árbitros se o árbitro tiver nascido no Ceará. Então, você vê como é a loucura que é. O clube, ele pode trazer gente de toda parte que o título é dele. A arbitragem não pode. Se vir árbitro de fora, de outro estado, e se formou no Ceará e está indo representar o estado do Ceará, aquele título não nos pertence, porque ele não nasceu aqui. É um negócio absurdo, né? Então, assim, a arbitragem cearense é a 7ª em designações. Eu tenho os números aqui de 2023, o estado do Ceará, estatística de atuação no Nordeste. O estado do Ceará ficou em primeiro lugar nos 9 estados do Nordeste. Tivemos 89 árbitros trabalhando, 89 designações de árbitros do Ceará em competições Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A, Série B, Série D, total de 89 árbitros, ficamos em primeiro lugar. Então, no Nordeste, é o estado que mais árbitro fornece para a CBF nessas divisões. Na Copa do Nordeste foram 13 jogos, na Copa do Brasil 3 jogos, na Série A 14 jogos, na Série B 22 jogos, na Série C 9 jogos e na Série D 28 jogos. Aí se perguntar, alguns cronistas, se você perguntar esses 14 jogos da Série A, qual foi o jogo? Me diga um jogo que a arbitragem cearense apitou, não sabe. Não sabe, mas se perguntar a ele qual foi o último jogo do Fortaleza, do Ceará, eles sabem, porque eles estudam essa causa. Agora, a arbitragem, eles só lembram da arbitragem para criticar, mas para estudar, para buscar informação, não fazem isso. Alguns. Né? Eu não quero ser injusto. Estatística de atuações de árbitro. Eu assumi a comissão em 2018 de forma efetiva. Em 2017 eu estava como interino. Os números aqui que... Cadê? Em 2017, 37 árbitros foram designados pela... Deixa eu ver, cortou aqui, rapidinho. Eu não gosto de dar número pela metade. Tranquilo, vai lá. Pronto. Em 2017, que foi o último ano do Milton Otaviano, 37 árbitros nossos foram utilizados em competições da CBF, entre Série A, Série B e base, né? Eu assumi a comissão em 2018. A gente saiu de 37, fomos para 39. Não foi um crescimento. Em um ano, realmente, não dava para a gente crescer muita coisa. E aí foi quando a gente teve o curso em 2015. Em 2019, foi para 59 árbitros do estado do Ceará sendo utilizados pela CBF. Em 2020, passou para 100. Em 2021, 122. Em 2022, pandemia ali, saindo, né? 113. Em 2023, fechamos com 131 designações de árbitro do estado do Ceará. É impressionante? É mega impressionante. Árbitro e assistente? Só árbitro. Só árbitro. Eu estou botando aqui só os árbitros, que é o árbitro central.
Então, a gente saiu de 2017 de 37 para 2023 com 131 árbitros sendo utilizados em jogos da CBF. Desses 131, como eu falei, 14 foi na Série A, 22 na Série B e assim foi. E de 2021 para cá, nunca mais a gente saiu da Série A. A gente apitou em 2021 7 jogos, em 2022 18 jogos, em 2023 14 jogos. Né? Então, assim, é uma evolução que se você tiver empresa, é um tipo de gráfico que você quer que seu gerente apresente. É esse gráfico que eu apresento ao meu presidente, Dr. Mauro. Quando ele olha no monitor, a seta está indo lá para os tetos. Crescimento percentual. Então, excelente. assim, é uma configuração de resultado. E aí vem um lado gestor. Né? Então, eu preciso dar resultados na arbitragem. Qual é o resultado que eu tenho que dar? Um resultado de renovação, um resultado de capacitação e um resultado de utilização, quer dizer, o árbitro ser utilizado. Então, 131 jogos. Na federação, são 533 jogos de árbitros que eu tive que escalar. Né? Então, são números que... Esses números a nível nacional estão no site da CBF. Excelente. Antes, a arbitragem cearense não trabalha na Série A. Antes de eu ir para o microfone falar isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu, como profissional da imprensa. Acesse o site CBF. Vou no site da CBF. Por federações. Vejo por... Perfeito. Tem lá, você clica Ceará. Aí lá aparece todos os jogos que os árbitros do estado do Ceará trabalharam. Tem o jogo, o dia, a hora, o resultado do jogo, a função do árbitro, tem tudo lá. Né? Legal. Primeiro no Nordeste e sétimo a nível nacional. Paulo Silvio, a gente vai finalizar essa primeira parte, a parte da TV Câmara Fortaleza, mas eu quero te convidar para a gente continuar mais alguns minutos no canal do YouTube, pode ser? Pode sim. Então se despeça, muito obrigado pela tua participação aqui no Maestros da Bola. A gente sempre faz questão de lançar luz àqueles que já estão na história do nosso esporte. Muito obrigado. Que ótimo, eu agradeço e eu lembrando agora você falando que assim, você é mais um maestro, mas eu acho muito interessante. Eu vi aqui os nomes que passaram aqui, Marcelo Vilar, um cara que tem uma história, um cearense tem uma história muito positiva dentro do futebol, né? Foi treinador do Palmeiras, também. Nosso presidente Mauro Carmelo esteve aqui. Então, assim, estar nesta mesa para mim é uma honra, tá? E fico muito feliz pelo convite e agradeço a todos do Maestro da Bola por esse momento aqui tão rico, para a gente poder falar um pouco da nossa vida e falar um pouco também da arbitragem cearense. Excelente, meu povo. Você acompanhou mais um Maestros da Bola, Paulo Silvio, ele que é presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol. Tá? A gente vai continuar o bate-papo no YouTube, então vai lá no YouTube para você acompanhar toda essa entrevista. Deixar um abraço para o Adriano, que a gente deu uma força aqui como câmera da Pro Produções, Edson Cunha na técnica, Isaac Garcia, que é o comandante também. Um abraço para a jornalista Renata Sampaio, que é a diretora de comunicação social da Câmara Municipal de Fortaleza. E um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando toda semana, um convidado novo, tá bom? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Acréscimos com Paulo Silvio, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol. Tivemos a parte da TV, agora a gente entra somente com exclusividade para o YouTube. Fala, campeão, que bom que você ficou com a gente para a gente trocar essa ideia, tá? Você falava há pouco tempo sobre a condição da arbitragem cearense a nível Nordeste e Brasil. E você falou que tivemos muitas participações. Uma dessas participações foi, aliás, a maioria das participações foi com Marcelo de Lima Henrique. Qual foi o motivo dele ter vindo para a Federação Cearense de Futebol, agregar esse quadro de arbitragem? Qual a vantagem dele aqui? Olha, assim, eu, como presidente e gestor da arbitragem cearense, eu sempre busco o que é melhor para a arbitragem cearense, né? Para ela evoluir. Tudo que eu busco é para que venha agregar e venha trazer resultado positivo. Eu tomei conhecimento, aqui no estado do Ceará, a gente não tem limite de idade para o árbitro
quando ele chega no nível CBF. Né? A gente tem limite de idade para níveis baixos. Mas para o árbitro que é nível CBF, a gente não tem limite de idade, desde que ele atenda todos os pré-requisitos que o jovem de 23 tem, o de 50 tem que ter. Então, assim, a Federação Carioca, ela tem limite de idade, o árbitro lá só vai até 45 anos. E aí eu tomei conhecimento que o Marcelo não ia continuar na Federação Carioca porque ele tinha atingido os 45 anos. E aí, quando eu vi a notícia, automaticamente já liguei para ele e eu disse para ele, não, você não vai parar de apitar, não, vem apitar aqui no Ceará. E aí ele ficou de pensar, e aí a CBF criou um grupo de árbitros que não eram federados, passaram a ser um quadro de árbitros da CBF. E aí a CBF fez o convite ao Marcelo, aí foi uma concorrência pesada, né? Ele deixar de fazer parte de um quadro de árbitros da CBF e vir para o Ceará, não que desprezando o Ceará, mas que realmente o CBF estava num patamar mais elevado. E aí ele foi fazer parte do quadro de árbitros da CBF criado pelo Gaciba. Né? E com a saída do Gaciba, né, e o presidente Adinaldo assumiu e o CNEM assumiu, a primeira coisa que eles fizeram foi acabar com o quadro de árbitros da CBF. Um quadro de árbitro exclusivo da CBF, que era árbitros que não eram federados. E aí o Adinaldo até falou que ele não convoca jogador para a seleção se esse jogador não estiver num clube. E não convoca árbitro para a CBF se esse árbitro não estiver numa federação. Sim. Diante disto, o Marcelo estava até concentrado na Granja Comari, com todos os árbitros FIFA, porque a CBF selecionou alguns árbitros para fazer os jogos finais do Brasileiro. E aí, quando saiu essa notícia, imediatamente ele estava junto do Nailton, que é o nosso assistente FIFA, que está na Venezuela agora, vai passar 30 dias lá no pré-olímpico. Ele estava junto do Nailton, e Nailton liga para o presidente Paulo. Fala para ele que acabou aqui o quadro da CBF, se o convite estiver de pé, eu estou aqui. E aí o Nailton me ligou, Paulo, o Marcelo está perguntando se aquele convite que você fez há 3 anos atrás ainda está de pé. Eu disse, e começa quando? Renovei o convite, falei com o presidente Mauro, no dia estava até na posse do presidente, falei com ele, e ele de imediato, é bom para a arbitragem cearense? Não vai ter nenhum problema, não. É excelente, não é bom não, doutor Mauro, é excelente, eles estão traga. E assim, um dos pontos positivos do Marcelo aqui, qual o legado que o Marcelo vai deixar? Primeiro, quando o Marcelo veio para o estado do Ceará, o Nailton ainda não era FIFA. Era um jovem promissor que estava tendo oportunidades, mas poucas oportunidades. O Marcelo terminou o campeonato naquele ano em alta, né? Em alta, em um dos principais árbitros. O Marcelo veio para o Ceará. O Marcelo fez 28 jogos sozinho, dos 38 do campeonato da Série A, ele fez 28. Com quem que ele fez esses 28 atos? Nailton. Com o Nailton. O que é que ele fez? Ele tirou o Nailton daqui da prateleira de baixo, um menino que tem uma qualidade incrível, técnico, físico, mental, mas que não estava sendo visto. Né? Que não estava sendo visto. Por ele fazer esses 28 jogos com o Marcelo, foram 28 jogos com o Marcelo. Ele subiu para a principal prateleira. Chegando na principal prateleira, ele foi visto. Por quê? Porque é um assistente que tinha muita qualidade técnica, física e tal. Então, ele foi visto com grandes decisões. E aí, qual foi a recompensa? Foi para a FIFA. Esse é o principal legado. E assim, eu me sinto feliz por ter feito esse convite para o Marcelo, porque se eu não faço esse convite ao Marcelo, talvez o Nailton ainda não era FIFA. Chegaria. Porque pelo processo. Pelo processo, só que ia demorar aí uns 4 a 5 anos. Deu visibilidade. Nailton já tem 30, ele ia chegar na FIFA no limite, que na FIFA até 38. Essa visibilidade que o Marcelo deu para o Nailton antecipou esse processo. Legal. E aí, no ano seguinte, o Nailton foi FIFA. Fora isso, eu tenho um grande líder. O Marcelo, além de ser um excelente árbitro no campo, isso eu não preciso, está todo mundo vendo isso na TV, pegou os principais jogos agora em 2023. É o árbitro que tem... O Marcelo vai fazer 53 árbitros, é o que puxa a fila, é o que chama, é o que motiva, é o que grita, é o que... Então, assim, para mim, não foi no alvo. Então, eu sou grato ao Marcelo por ele aceitar a Federação Cearense,
e sou grato pela dedicação que ele tem com a arbitragem cearense. É uma dedicação plena. Tivemos agora a pré-temporada, eu tirei ele da condição de árbitro e coloquei ele na condição de instrutor, que é algo que só o Ceará faz isso. As pessoas me criticaram lá atrás, mas hoje todo mundo bate palma. Árbitro treinando árbitro. Árbitro treinando árbitro. Legal. Mas é um árbitro especialista, é um árbitro qualificado, é um árbitro experiente. Expertise espetacular, né, cara? Eu digo que a qualidade dele de ensino, se ele tiver essa capacidade que ele tem, vai além do instrutor. Porque o instrutor não está dentro do campo, e ele sabe os caminhos. Então, eu tirei ele da condição de árbitro na pré-temporada e coloquei ele com a condição de instrutor. Foi excepcional. O resultado, os atos, se você cruzar com um árbitro agora e perguntar como foi tua pré-temporada, os olhos dele vai brilhar. Então, assim, essa experiência, essa vivência do Marcelo dentro da pré-temporada foi algo excepcional. Foi algo incrível, junto com o instrutor que veio de São Paulo. Legal. Você falou aí de um case maravilhoso da sua gestão. Tem outros, óbvio, mas você está falando de um case e um legado que está ficando sensacional. Agora fala de decepções na tua carreira, em especial nessa comissão de arbitragem, algo que você percebeu durante essa caminhada e falou, poxa, não precisava ter acontecido isso, passado por isso. Fala de alguma decepção. Assim, a primeira decepção que eu tive quando assumi a comissão foi quando eu quis resgatar a arbitragem cearense, começando pelo nosso árbitro FIFA, que o Estado do Ceará foi o único que o Estado do Ceará teve como árbitro central, hoje tem o Naildo como assistente. Dacido Mourão. Assim, eu fiz o convite para ele ir para dar uma assessoria na comissão, nos ajudar a levantar a arbitragem cearense, e ele ficou 2 meses, depois, não sei por que, se revoltou. E hoje é uma pessoa que atrapalha a arbitragem cearense, né? Isso me deixa muito triste, é uma decepção, porque tinha tudo para ser a nossa figura, né? Era para ter um busto na comissão, a sala da comissão ter o nome dele, porque foi o cara que foi FIFA, né? Então eu tinha muita expectativa de que ele construísse comigo, né? Ou eu com ele, a gente construísse uma arbitragem diferente, né? E aí foi a primeira decepção que eu tive na comissão. E é um cara que desconstrói tudo aquilo que a gente tenta construir dentro da arbitragem, né? Atrapalha, critica, revolta. Tanto que hoje os árbitros não têm mais, quer dizer, perdeu totalmente o respeito, coisa que eu não queria. Eu queria, de fato, que ele fosse o árbitro mais respeitado no estado do Ceará e, infelizmente, não é. Essa foi a primeira decepção. A segunda decepção é a gente sempre tem nas pessoas, né? Que eu gosto muito de confiar no ser humano, porque eu acho que os nossos resultados sempre a gente vai precisar de pessoas. Eu não consigo gerir nada, seja qual for, por mais capacitado que eu seja, sozinho. Eu preciso de pessoas. E eu tenho uma facilidade de encontrar pessoas competentes que conseguem levar esse processo comigo. Então, hoje eu tenho pessoas formidáveis, mas no passado eu acreditei em pessoas que depois foram pessoas que mudaram caráter, né? Eu acho que não mudaram, se revelaram, né? Porque caráter não se muda, né? E nem personalidade. Então, assim, pessoas que dentro do processo se transformaram em pessoas ruins para a arbitragem cearense. E eu não tenho nenhum problema em tirar essas pessoas do caminho, de uma forma honesta, de uma forma profissional. Eu tiro. Pessoas que buscam atrapalhar a evolução da arbitragem, pessoas que buscam ter méritos sem conquistas, eu tiro. Eu procuro tirar. Mas eu tenho uma equipe muito blindada, não vou dizer blindada, mas pessoas que são determinantes para que esse processo ele siga. Eu sozinho não consigo. Então, eu tenho pessoas realmente que eu selecionei. Eu tenho uma arbitragem hoje muito jovem. Pré-temporada, a gente vê esses meninos assim, com aquela vontade e percebendo que, poxa, se eu me dedicar, se eu me capacitar, eu vou ter a oportunidade. Você não tem noção do que é isso. Eu já fui árbitro, eu nunca senti isso. Porque, por mais que a gente se capacitasse, a gente via que a nossa capacidade não era medida, né? Ela não era usada para uma evolução, para uma promoção.
E tinha muito aquela coisa de panelinha, de coisa. Eu detesto panelinha. Então, eu abro muito o processo e dou as ferramentas, dou as oportunidades. Te capacita que você consegue chegar. Eu não tenho... Eu assim, por ser cristão, né? Eu não alimento nenhum sentimento que faça mal ao próximo. Porque eu penso o seguinte, se eu alimento raiva, essa raiva ela primeiro tem que nascer em mim, para depois eu querer atingir a pessoa. Se eu alimento mágoa, ela vai ter que primeiro crescer em mim para poder eu transmitir para a pessoa. Então, assim, eu penso que esse sentimento, ele primeiro vai fazer mal a mim. Então, eu não permito nenhum sentimento de mágoa, de revolta, não. Eu simplesmente ignoro as pessoas que não me fazem bem e deixo que Deus resolva essa situação. Mas eu tenho uma facilidade de perdoar porque eu tenho fé, e normalmente quem tem fé tem essa facilidade. Então eu perdoo as pessoas, e tem pessoas que lá atrás não me conheciam, me desejaram mal, fizeram mal e pediram a oportunidade, e eu dei a oportunidade, e hoje são pessoas que me ajudam pra caramba. São pessoas que têm que falam, né? E eu acredito nelas, que têm gratidão por eu ter dado a oportunidade delas me conhecer. Cara, eu fico muito feliz com isso. Então, assim, eu não tenho... Meu coração não tem espaço. Meu coração só tem espaço. Tanto que eu sou bem fácil de chorar. Eu sou muito... Até o psicólogo, que é o Joel, eu disse, Joel, me diz uma coisa. É normal esse negócio de estar todo tempo chorando, porque eu choro por tudo. Eu choro quando um jovem árbitro consegue uma ascensão. A voz... Na pré-temporada, eu vi lá meninos que veio do interior, 400 quilômetros, com um sonho. E o moleque veio, que era algo impossível, que não tinha aqui no estado do Ceará. Os escudos da CBF eram só da capital. Escudo da CBF do interior, absurdo. Hoje eu tenho uns 7, 6, eu não vou lembrar agora a conta, se eu só olhar aqui na minha cola, eu acho que tem 6 ou 7 árbitros na CBF que é do interior. E tem 3 jovens que estão entrando agora, um de Mombaça, 4, um de Mombaça, um de Davaz Alegre, um de Vajota, interiores distantes, que nunca imaginaram chegar nem no quadro profissional da federação, vão para a CBF. Os caras na cidade são personalidades. São personalidades. Aí os caras chegam para falar comigo com os olhos brilhando, né? Falando assim, poxa, a minha dedicação valeu a pena. Então, só quem não está dentro do processo é que não sabe o que esses meninos passam, né? O que eles abrem mão, que tem muita, né? Como é que a gente fala? Quando a gente abre mão de uma coisa por outra, a gente fala muito isso, eu não vi a palavra agora, mas tem muito... renúncia mesmo, né? Pronto. Tem muita renúncia, né? Para que eles cheguem numa situação que eles estão, muita renúncia. Pô, o moleque sair do interior, gastando do bolso e tudo, vir para uma pré-temporada e tudo, e de repente receber a informação que ele vai fazer parte do quadro da CBF. Isso não tem preço. Então, a minha tristeza são pessoas que passaram pela arbitragem e hoje atrapalham. Elas poderiam promover. Tá? Mas eu não tenho mágoa, eu não tenho raiva. Nas minhas orações, eu sempre coloco essas pessoas. Eu peço muito a Deus que Deus possa tocar o coração delas, que elas possam realmente crescer como ser humano, tudo. Não tenho, porque isso me atrapalha. Raiva, mágoa, isso me atrapalha. Eu prefiro ter esperança, dar esperança, eu prefiro ter fé, conquistar, fazer com que as pessoas tenham fé. Eu prefiro promover e as pessoas ter aquela capacidade de ver, meu trabalho foi recompensado. Isso é humanas. A gente conseguir ver no ser humano a capacidade dele de evoluir e a gente dá a oportunidade para isso. Perfeito, cara. Então a gente chegou ao final aqui
da nosso bate-papo, tá? Nem fui apertado muito. Teria muitas coisas para a gente conversar ainda, mas a gente vai deixar o espaço para você falar algo que por acaso eu não perguntei, que você tinha preparado, ou que você sentiu falta, que gostaria de compartilhar com o pessoal. Você pode ficar à vontade aí, se tiver alguma coisa ainda. Eu queria só registrar, né, a minha gratidão a toda a minha equipe, né? Aqui que eu posso esquecer os nomes, mas porque é uma estrutura grande. Mas a toda a minha equipe, né? Assim, na comissão, o Almeida e o Marcos Sampaio e o Carlos Radamés são pessoas que me ajudam pra caramba. A todos da estrutura, os 2 educadores físicos, o Renan Guiar, o Marco Aurélio, a nutricionista Nara Simão, o psicólogo Joel, né? Então, a todos, o fisioterapeuta Cláudio Tamaturgo. Então, a todos que estão na minha estrutura, todos que estão ali, os técnicos, né? Tem o Galvão, tem nosso Cláudio Saraiva, ele vai me matar que eu chamo ele de Cláudio de novo. Leandro Saraiva, Nogueira da Silva, nossa, é uma estrutura grande. Esse pessoal todos trabalhando, Capitão Marcos, né? Todos trabalhando para que a arbitragem cearense evolua. Então, minha gratidão a eles, minha gratidão a esses 128 jovens, tem alguns velhinhos aí como o Marcelo e tal, mas eu tenho gratidão a todos eles por acreditar na minha filosofia de trabalho, por acreditar que realmente o trabalho recompensa, né? Então é isso, e torcer para que 2024 eles façam uma competição extraordinária. Vamos ter hoje, daqui a pouco, às 14 horas, a primeira audiência, novidades. A arbitragem cearense, para quem não sabe, ela tem se renovado a cada dia. Todo dia tem renovação, tem árbitros tendo oportunidade. Então, a gente vai ter novidades em 2024, boas novidades. E espero que em 2024 eles façam um campeonato excelente, tá? E minha gratidão a você por dar esse espaço aqui para a arbitragem. É um espaço rico e que a gente valoriza muito e que a gente espera que outras pessoas peguem o exemplo e dê a oportunidade, não só para mim, mas para o Marcelo, para o Nailton, para o Almeida, para pessoas que estão dentro da arbitragem poder ter voz, poder levar o conhecimento, levar o trabalho da arbitragem. Muito massa, cara. Obrigado de verdade pela tua participação. Como a gente já falou aqui, você faz parte da história e esse legado, tenho certeza que já está ficando, não só para as pessoas, mas nas pessoas, esses jovens que estão chegando aí, estão vendo e sentindo algo diferente, vai ficar cravado neles, aí tenho certeza disso, cara. Satisfação te receber aqui mais uma vez, muito bacana o bate-papo, a gente falaria aqui mais muito tempo. Na verdade, o Adriano pode me confirmar isso, eu acho que foi o maior maestro até agora. Não é a primeira vez não, viu? Mas é isso mesmo, cara, faz parte. Obrigado de verdade, campeão, e estamos à disposição. Obrigado, eu quero só registrar que eu estou aqui como presidente da comissão, autorizado pelo meu presidente da federação, que eu também quero agradecer, o que ele tem feito pela arbitragem cearense. Dr. Mauro Carmelho, que já esteve aqui, ao Eudes Bringel, que é o vice-presidente, ao Mauro Carmelho Neto, né, que são pessoas que abraçam a causa, me dão todo o apoio, toda a estrutura, tudo que eu peço. Nada até hoje que eu pedi foi negado pelos presidentes. Então, eu tenho gratidão a eles e também agradecer por eles permitir que eu esteja aqui, porque eu estou representando a federação e que é a entidade que eu tenho um orgulho de fazer parte. Cara, eu fiquei surpreso com a estrutura que você falou aí. Fisioterapeuta, psicólogo e tal, uma estrutura de fato, né, cara, de veras bacana. E é importante. Esse resultado também é por conta dessa equipe que tem sido levantada lá na comissão. Valeu, cara. Obrigado. E você que está com a gente, muito obrigado pela participação, contribuição. Se inscreve no canal, tá? A gente tem aí quase 100 episódios já. A gente vai bater essa marca já nesses próximos dias, próximas semanas, na verdade. Então, deixe seu like se você gostou e os outros episódios você acompanha tudo aqui no nosso canal do YouTube Maestros da Bola. O maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau.